pensando no meu trabalho no dia a dia como professora de línguas, eu diria que é o GRAS. O GRAS, assim, eu trabalho mais. Eu acho que eu procuro mostrar para os alunos as máximas deles, de relevância, de falar a verdade, que eu acho que são aspectos, às vezes, que quando a gente ensina uma segunda língua, uma língua estrangeira, os professores acabam esquecendo de ensinar essas questões também na língua estrangeira. Mas eu não diria que são teorias assim que fazem parte, que são muito presentes no meu trabalho, no dia a dia, que são teorias que eu sigo com muita ênfase. Não são as teorias que me baseiam no meu trabalho, mas que estão sempre presentes na minha prática e que eu procuro mostrar para os alunos a relevância dessas teorias linguísticas na nossa língua materna e na nossa língua estrangeira também. Então, se eu tivesse que escolher uma ou pensar qual que se assemelha mais às minhas práticas, seria de Grice. Eu acho que tudo que a gente estuda ah, na nossa vida acadêmica, o que a gente lê no dia a dia, tem uma interferência, tem uma significância na nossa vida profissional e pessoal. Então, o que eu estudei de linguística na faculdade, tanto na parte na graduação e depois eu fui estudar de novo linguística no mestrado, eu levo isso como ensinamentos de vida. Não só porque eu sou professora, mas porque eu sou ser humano e as questões de língua fazem parte da nossa vida. Então, todas as questões que eu estudei modificaram o jeito que eu penso, o jeito que eu me relaciono com as pessoas, a forma como eu compreendo o que as pessoas estão falando, ou como eu tento entender que de repente o que a pessoa disse não foi exatamente aquilo que eu entendi, mas é porque tem uma questão de língua estrangeira sendo usada, então de repente não conseguiu dizer da mesma forma. Então, tudo que eu estudei sobre linguística está muito presente na minha vida, no dia a dia, não só como professora, mas como pessoa. Eu acho que isso é importante a gente mostrar a relevância da linguística na nossa vida e que às vezes a gente acaba esquecendo. Os alunos de letras estudam, tu faz uma pós-graduação em linguística, mas tu acaba esquecendo que isso, na verdade, é imprescindível para qualquer pessoa. Né? Isso modifica a tua maneira de ver o mundo. Análise da conversa, eu estudei no mestrado. Ele é um estudo, né, uma prática diferente de se analisar o que acontece no mundo. Né? Os estudos análise da conversa, ou como a gente chama fala em interação, busca observar como que a fala acontece no dia a dia. Né? Então, tu analisa aquilo que é dito, não aquilo que a gente acha que foi dito, não aquilo que a gente acha que as pessoas quiseram dizer, mas sim aquilo que está presente na fala, né? Em momentos cotidianos, situais, assim, do dia a dia. Conversas telefônicas, consultas médicas, encontro entre amigos, sala de aula, todas essas situações que são locais e situadas é que a análise da conversa estuda e analisa, né? Sem julgamento de valores e buscando também não criar grandes generalizações em dizer que todas as salas de aula são assim, todas as professoras mulheres dão aula dessa forma, mas busca olhar para esse local situado, como que a fala acontece, como que as pessoas que estão conversando, turno a turno, fala a fala, se compreendem ou se fazem se compreender. Então, ter estudado análise da conversa, ou a fala e interação no meu mestrado, modificou também muito a maneira como eu vejo as coisas acontecendo no mundo, modificou muito a maneira como eu me relaciono com as pessoas, quando eu vou numa consulta médica. Tu começa a ver as coisas por um outro viés, tu olha de uma forma diferente. Então, a análise da conversa não necessariamente precisa ser estudada num local de sala de aula, pode ser muito mais abrangente, mas modifica muito a forma como tu começa a perceber as coisas. Né? Então, de forma sempre muito situada, sem criar generalizações. E buscando nunca tirar ideias ou criar, tu ter, me vem as palavras em inglês, desculpa, fazer generalizações ou dizer o que o falante quis dizer. Né? Esse espaço mental a gente não tem acesso, tu tem acesso só à fala. Então, a análise da conversa para mim foi muito positivo nesse aspecto.
seria muito importante inserir esses ensinamentos sobre estudos linguísticos, sobre Grice, sobre Austin, sobre Labov, até mesmo sobre análise da conversa, de gênero, no ensino médio, mas eu acho que o professor tem que ter um cuidado, né? Como ensinar isso, perceber qual é o seu grupo, quem são os seus alunos. Eu acho que alunos de letras, alunos de línguas, acabam muitas vezes esquecendo que nem todos os alunos vão querer ser linguistas, nem todos os alunos vão querer estudar letras. Então a gente acaba tendo uma expectativa muito alta quando se vai fazer um estágio ou vai dar aulas e começa a falar com terminologias que esses alunos às vezes não conseguem entender. E aí a gente perde momentos preciosos de passar esse conteúdo ou passar essas novas ideias, porque a gente se prende tanto em nomes, em denominações, né? Eu vejo os alunos se perdendo lá em pronomes, objetos, adjetivos, que às vezes, dependendo da idade, não é subestimar o aluno e não é achar que o aluno não tenha condições para fazer isso, mas é realmente pensar quem é esse aluno e se é isso realmente que a gente precisa. Mas, por exemplo, falar sobre Grice, sobre relevância, não se estender muito sobre o assunto. Ok, onde é que está querendo chegar com isso? Tem tudo a ver com a adolescência, falar, ok, não sobre isso nós estamos falando, mas não precisa chegar e dizer, bom, Grice, relevância. Então, eu acho que essa sensibilidade o professor tem que ter, mas que pode sim e deveria sim estar sendo ensinado no ensino médio, porque se é tão positiva essa descoberta na graduação, seria mais ainda se fosse no ensino médio.